Hoje o mundo parece respirar mais curto. Você abre o celular, liga a TV e as manchetes vêm como ondas: tensão, ameaças, ataques, retaliações, nomes de países, mapas, siglas, alianças. E mesmo quando a gente não entende todos os detalhes, o coração entende o clima. O ar fica pesado, a mente corre, a imaginação completa o que a notícia não explica. E aí, quase sem perceber, nasce a pergunta que muita gente tem medo de fazer em voz alta: estamos perto do fim? Se você já sentiu isso, eu quero te dizer: você não está sozinho, e você não é fraco por sentir medo. A própria Bíblia reconhece que existem dias em que o mundo vai parecer desabar por dentro e por fora. Em Mateus 24, Jesus está conversando com os discípulos sobre o futuro. Eles perguntam sobre sinais, sobre o fim, sobre o que esperar. E Jesus não responde com espetáculo, ele responde com verdade e com direção. Ele diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, mas ainda não é o fim. Repara nessa frase: não vos assusteis. Jesus não está negando a realidade das guerras. Ele não está dizendo que é pouca coisa. Ele está cuidando do coração do discípulo. Ele está dizendo: quando isso acontecer, não deixe o pavor te governar. Porque a guerra tem um poder cruel. Ela não destrói apenas cidades. Ela tenta destruir a esperança. Ela tenta roubar o sono. Ela tenta transformar a gente em alguém cínico, frio, desesperado. Ela tenta fazer a gente acreditar que Deus saiu do trono ou que ele esqueceu a terra. Mas Jesus olha para nós e diz: não se assuste. Isso não é um convite para ignorar o mundo. É um convite para enxergar o mundo com outro olhar. Existe uma diferença enorme entre estar informado e estar dominado. Entre acompanhar as notícias e perder a paz. Entre perceber o perigo e viver em pânico. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com muito carinho. Nem todo medo é prudência. Às vezes o medo é um altar. E a gente, sem querer, começa a sacrificar nele a nossa alegria, a nossa fé, o nosso amor. E é exatamente por isso que Jesus nos chama de volta. Não vos assusteis. Quando Jesus fala de guerras e rumores de guerras, ele inclui duas coisas: o que acontece de fato e o que circula como rumor. Porque existem guerras reais e existem guerras na mente. Existe o conflito no mundo e o conflito dentro de nós. Existem mísseis e exércitos, mas existem também boatos, exageros, manipulações, previsões, teorias, pânico coletivo. E tudo isso pode ser usado para uma única coisa: paralisar a alma. Quantas pessoas hoje não estão vivendo assim? Paradas por dentro, sem coragem de planejar, sem alegria de viver, com o coração sempre no modo alerta, orando não por intimidade com Deus, mas apenas por medo do amanhã. Só que Jesus não nos chamou para sobreviver assustados, ele nos chamou para viver vigilantes. Vigilância não é pânico, vigilância é lucidez. É olhar para o mundo e dizer: eu sei que existe dor, mas também dizer: eu sei quem segura a minha vida. E talvez alguém diga: mas se Jesus falou isso, então isso é sinal do fim? A Bíblia chama essas coisas de princípio das dores, como dores de parto. Dores de parto não são o bebê, são o anúncio de que algo está para nascer. E aqui existe um ponto muito profundo. Em vez de usar Mateus 24 para alimentar curiosidade doentia, Jesus usa Mateus 24 para gerar maturidade. Ele não está alimentando medo, ele está formando discípulos. Porque enquanto o mundo grita: entra em desespero, Cristo sussurra: permanece. E permanecer é difícil, porque permanecer exige caráter quando o cenário muda, exige fé quando o chão treme, exige amor quando todo mundo está ficando frio. E esse é outro detalhe forte de Mateus 24. Jesus não descreve só guerra, ele descreve um mundo onde o amor pode esfriar. Ou seja, o maior perigo não é o barulho do lado de fora, é o gelo do lado de dentro. Tem gente que, ao ver o caos, não se aproxima de Deus, se afasta. Tem gente que não fica mais mansa, fica amarga. Tem gente que não ora mais, reclama. Tem gente que não serve mais, se fecha. E sem perceber, a pessoa vai se tornando aquilo que ela mais teme, alguém sem esperança. Hoje eu queria te chamar para um exercício simples, mas poderoso. Troca a pergunta: quando será o fim? Por como devo viver até lá? Porque a Bíblia não foi escrita para nos transformar em caçadores de datas. Foi escrita para nos transformar em pessoas fiéis. E se existe algo que o mundo precisa ver nesses dias, é um cristão que não nega a realidade, mas também não se curva ao medo e não perde a capacidade de amar. Porque o Evangelho brilha mais no escuro. A paz de Deus aparece mais quando a paz do mundo some. A esperança em Cristo fica mais nítida quando as certezas humanas desmoronam. Então, sim, ouviremos guerra. Sim, ouviremos rumores. Sim, haverá dias em que as notícias vão nos deixar sem palavras. Mas Jesus, com a autoridade de quem conhece o fim desde o começo, diz: não vos assusteis.